Esse simulador é da Universidade do Colorado, Estados Unidos, é o FET Colorado. Eu vou pegar, inclusive, vou colocar aqui o... Deixa eu copiar aqui. E vou colocar aqui para vocês aqui na equipe. Cadê a equipe? Ué, mas espera um pouco, parece que eu abri, mas não abri, rapaz. Que coisa, espera um pouco, é que eu... Aqui, agora sim. Acho que aquela hora que eu errei, apertei um botão errado, foi esse o problema. Então aqui está, ó. Deixa eu colocar no mural, aqui, link do simulador FET Colorado. Esse aqui, esse simulador aqui eu peguei aqui, acho bem interessante porque deixa eu tirar a carga. Então vamos tirar tudo. Olha lá. Aqui seria uma simetria, uma geometria, né? Tá aí quadriculado, né? Como se fosse o plano cartesiano. Se eu coloco uma carga elétrica, ela gera um campo ao redor dela, quer dizer, deforma o espaço-tempo. Se eu colocar uma outra carga, ou se eu tirar aquela, uma carga negativa, já a ideia de que a deformação do espaço-tempo é essas setinhas indo, você pode tirar aqui, ó, olha lá, tira o campo elétrico, põe o campo elétrico. Aqui fica a intensidade, vem nesse degradê mais intenso, aumenta a intensidade, ou assim só o campo, a direção do campo. Mas eu acho bacana desse jeito, fantástico esse simulador, né? Se eu coloco aqui um sensor, então esse sensor seria a ideia de uma carga de prova. Carga de prova é sempre positiva, então ela vai sentir aqui, falou que a carga de prova é uma carga positiva, então ela vai sentir, essa é negativa, uma atração, vem para cá essa ideia aí, um sensor está medindo aí, beleza? Agora se eu pegar, deixa eu tirar esta, aí zerou, não tem nada, agora deixa eu pôr a positiva. Olha lá, veja que a setinha inverteu, era radialmente indo para negativa, agora é radialmente mais para fora da positiva. Olha, deixa eu voltar aqui para você ver, ou põe as duas junto, né? Acho que é mais interessante, olha lá. Então veja que as linhas de campo saem da carga positiva e vão em direção à negativa. É interessante notar que quando eu falo energia potencial, é relativa à interação de dois corpos. Se eu falo potencial, é só o efeito que uma coisa faz no espaço-tempo. E o campo e a força é a mesma ideia. Falou que tem força, é o resultado da interação entre dois ou mais corpos. Já o campo não tem necessidade de um outro corpo, é só o efeito que aquela coisa faz no espaço-tempo. Aquela coisa pode ser massa, carga elétrica, dipolo magnético, assim por diante. O campo magnético, de início o pessoal achava que fosse como se fosse a carga elétrica, que devia ter um negócio positivo e negativo, por isso que chamou de polo norte e polo sul. Se você observar aqui no desenho, não fica longe aqui das linhas de campo, né? A direção do vetorzinho campo aqui não fica muito longe da ideia desse desenho que eu coloquei aqui, que eu copiei da internet, olha. Veja para você ver aqui, ó. Olha lá. Aqui. Olha lá, tá vendo? Então duas cargas, uma positiva e uma negativa, forma o que chama aí, vocês devem ter visto na parte de eletricidade, né? Dipolo elétrico. Então a ideia de dipolo magnético, esse pensamento era esse aí. Mas até hoje não conseguiram isolar, fazer esse monopolo, essa coisa. Até hoje não existe isso aí. E acredito que realmente não exista mesmo. Então essa ideia é muito interessante aqui, né? Beleza? Agora tem esse outro aqui que nós vamos ver depois aqui, que é a questão da indução magnética. Nós vamos ver esse outro simulador, mas agora não. Mas como eu acabei abrindo por acidente primeiro, lógico que eu sei, você fica curioso, vou só mostrar para você ver a ideia de que aqui é uma bobina maior, né, tem mais espiras, aqui é uma bobina menor, tem menos espiras. Aqui é um ímã, né? Veja que se eu errar a pontaria e bater na espira, vai fazer barulho. Ó. O simulador, pessoal, olha lá. Ó. Agora eu vou passar o ímã
por dentro da espira. Olha lá. Faz um som também, vocês estão ouvindo? Eu posso tirar o som aqui se quiser, mas eu acho que é super legal ter o som. O som fica mais ou menos ligado com a intensidade da tensão elétrica que aparece aqui, que acende a lâmpada, inclusive se for forte. E veja que isso dependerá da velocidade. Eu vou fazer bem devagarzinho o movimento de ir com o ímã para a esquerda. Uma pequena musiquinha, a luz ali, um pequeno brilho, mas bem fraquinho, o ponteirinho bem fraquinho, tá vendo? E veja que quando está entrando foi negativo a tensão. Quando está saindo, o ponteirinho, o galvanômetro aqui indicou positivo, né? Agora eu vou fazer rápido, ó. Olha, ó. Agora veja passando onde tem mais espira. Estourou a escala. Agora vou bem devagarzinho. Então veja que a questão do fluxo de campo magnético que atravessa aqui a espira. A seção reta é o solenoide, a espira ou solenoide, fio enrolado assim, chama de solenoide, né? Bobina, espira. Espira quer dizer uma volta só, mas quer dizer o solenoide, a bobina, né? A bobina, isso aí. Tudo quanto é coisa que funciona com bobina funciona no princípio chamado de indução, né? Que é a lei de Faraday. Beleza? Chamada também lei de Faraday. É realmente sensacional isso aqui. Não me esqueça que meu falecido pai, ele falava, né? Ele era mecânico, ele falava que tinha um medidor de corrente num carro lá, não sei o que, importado dos Estados Unidos, que tinha uma volta, assim, uma argola, e passava o fio que fazia ali, que ele estava ligado, não sei o que tal, e só isso aí já marcava a corrente. Como é que funcionava isso, né? É o princípio da indução aí, é a lei de Faraday, coisa realmente fantástica, né? Então aqui é muito interessante que isso o pessoal descobriu bem depois, quer dizer, isso aqui é muito antigo, essa ideia, né? Mas aqui já é bem mais recente. Então, que quando você tem aqui um fio de cobre, e você põe uma corrente elétrica passando nesse fio, se você pegar e salpicar ali malhas de ferro aqui numa placa, você vai ver que elas vão ficar distribuídas assim, circulares, assim, ela fica circular aqui, ao invés de ficar do jeito que dessa outra. Eita, peraí, aconteceu alguma coisa errada. Em vez de ficar assim, desse modo, distribuído indo do norte para o sul, saindo do sul aqui, né? Não, entrando no sul, a ideia é essa daí, saindo do norte e entrando no sul, saindo do norte e entrando no sul, onde um comunica com o outro, faz essa forma, parece meio que uma parábola, um circular, e daqui sai e não retorna, né? Então formam linhas saindo do norte e entrando para o polo sul. E aqui, se você tem uma corrente elétrica, faz um furo numa cartolina, um pedaço de papel, e salpica ali em malhas de ferro, aqui você vai ver que vai ficar organizado, as limalhas vão ficar mais ou menos aqui de forma circular. Então, tendo uma corrente elétrica no fio, você vai ter um campo magnético circundando aqui, circular aqui, em torno do fio. E é a regra da mão direita. Veja a mão direita, o dedão vai no sentido da corrente elétrica e o campo magnético, os 4 dedos aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que não consigo pegar a câmera aqui, né? Eu estou apresentando, mas então é a regra da mão direita aqui, tá vendo? Então é essa a ideia. Agora, como é que você mede o campo magnético? Bem, para medir o campo magnético, o nome do equipamento chama gaussímetro. Você fala gaussímetro em homenagem ao Gauss. Então Gauss tem as duas unidades mais utilizadas para campo magnético, é o Tesla, que hoje virou marca de carro elétrico, né? O Tesla, que é o sobrenome, né? Nikola Tesla, e o Gauss. Então o G
é o Gauss. E a unidade é com G minúsculo. A unidade Tesla é com T minúsculo. O símbolo é T maiúsculo e o Gauss também é G maiúsculo. Então você pega e compra um gaussímetro, um equipamento para medir campo magnético. Então aqui está a foto de um gaussímetro aqui, tá vendo? Então aqui a ponta de prova, onde você vai colocar para fazer a medição do campo magnético. Então é muito utilizado para uma série de coisas aí, ó, tá vendo? Então citei aqui algumas aí, né? E essa é a ideia. A conversão entre as duas escalas, né? 1 Tesla é 10 a quarta Gauss. O campo magnético da Terra é mais ou menos, acho que eu escrevi aqui, ó, meio Gauss. Campo magnético médio, né? O campo médio, a intensidade média, meio Gauss, da ordem de meio Gauss. Um pouco mais, um pouco menos, aí depende da região onde você está da Terra. E a conversão 1 Tesla é 10 a quarta, quer dizer, 10.000 Gauss, né? Agora você fala, puxa, professor João Carlos,